Olá, seja muito bem-vinda ao nosso canal, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. É sempre um prazer te receber aqui. E hoje eu quero conversar com você, eu quero compartilhar com você o que o deserto, o sofrimento, para nós que servimos a Deus, nós conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos as histórias dos profetas, das pessoas que vieram antes de nós, que estão aqui descritos na palavra de Deus. Nós conhecemos e sabemos que todos eles passaram por sofrimento. Moisés passou pelo sofrimento, Davi passou por muito sofrimento, José por muito sofrimento, vários outros. O nosso Senhor Jesus sofreu tremendamente aqui na terra, mesmo antes da sua morte na cruz. Ele passou por muitos sofrimentos, onde foi perseguido, onde foi rejeitado, onde ele foi enganado, ele foi traído por seu próprio discípulo. Então, nós precisamos entender e buscar em Deus o porquê, nós estamos passando, qual a necessidade, o que nós temos que aprender, porque o sofrimento, o deserto, é uma escola. Nós precisamos entender isso, é uma escola, e uma escola do Senhor. Agora, é claro, precisamos saber quando é de fato um sofrimento que o Senhor permitiu, assim como permitiu na vida de muitos dos seus servos, das suas servas, e quando é alguma coisa que a gente abraça com as próprias mãos. Precisamos ter esse discernimento, porque tem problemas que você vai abraçar. Por quê? Por falta de sabedoria, por falta de buscar a direção de Deus nas decisões. Agora, há sim sofrimentos que o Senhor permite na nossa vida. E em se tratando de sofrimento, de dificuldades, o nosso exemplo ali no Velho Testamento, que é Jó. Todos nós conhecemos, aqueles que conhecem a palavra. Quem não conhece, quero te indicar na Bíblia o livro de Jó. Conheça ali a história, quem foi Jó e o que Jó sofreu. Mas o que eu quero compartilhar com você aqui é que o sofrimento, o deserto, as tempestades, elas vêm, quando vêm do Senhor, vêm para nos tornar muito melhores. Quando chegar lá no fim do deserto, você vai entender o quanto foi importante aquele processo com Deus. Muitas vezes o Senhor nos leva para o deserto, a palavra diz: o Senhor levou o povo de Israel para o deserto para provar o coração e ver o que havia no coração daquele povo. E assim o Senhor faz conosco. O Senhor permite sim, dificuldades, sofrimentos, perseguições na nossa vida, até mesmo para provar o nosso coração. E eu quero te incentivar, quando vier a luta, se você estiver passando pelo deserto, pela dificuldade, mantenha-se firme. É razão, é motivo para você buscar ainda mais a Deus, porque é com o Senhor que a gente vai atravessar o deserto. É com o Senhor que a gente vai atravessar o deserto. E hoje eu quero compartilhar com você 5 aprendizados que eu tive passando pelo deserto. Sim, eu também tive os meus desertos, porque a gente passa de tempo em tempo para melhorarmos, tá? O primeiro aprendizado que eu quero compartilhar com você, nos molda. O deserto nos leva a repensar as nossas escolhas. Ao longo da nossa vida nós temos que fazer escolhas, e muitas vezes essas escolhas não foram as melhores. Às vezes fazemos escolhas nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, nos negócios. Nós fazemos escolhas que não são as melhores. E também fazemos boas escolhas. Então, no deserto é um momento de você repensar suas escolhas. Valorizar as escolhas boas que te trouxeram bons resultados e que foram de acordo com a palavra de Deus, e repensar, refletir e corrigir aquelas atitudes e escolhas que você havia feito, que estava fazendo e que te trouxeram às vezes para esse deserto.
tá? Então esse é a primeira coisa que eu quero te orientar, repensar as nossas escolhas. Esse é o motivo de irmos para o deserto. No deserto, o deserto nos ensina a dar mais valor ao que de fato tem valor. Há pouco eu falei, no deserto, não esqueça de Deus, não deixe de correr para os pés do Senhor e clamar a Ele, porque é a graça do Senhor, é o Espírito Santo que vai nos ajudar e nos guiar no deserto, tá? Então, no deserto a gente vai aprender o que realmente tem valor. Hoje eu olho para toda a minha vida, para a vida dos meus filhos, né, meu esposo, o que é o nosso maior valor? É a paz de Deus. Porque se a paz de Deus estiver sobre a sua vida, se a paz de Deus for a sua guia, a sua direção, porque a palavra diz, né, que a paz ela é como um árbitro no nosso coração, nas nossas decisões. Se a paz de Deus estiver na sua vida, o Espírito Santo te dando suporte, te dando direção, a graça de Deus te alcançando a cada dia, você vai vencer cada uma das etapas do deserto. Você vai passar para frente, você vai conseguir vencer. Então, o sofrimento nos molda, nos ajudando a repensar nossas escolhas. O sofrimento nos ensina a dar mais valor ao que de fato é importante. A paz de Deus, que é o principal, nos ajuda a repensar nossos relacionamentos, nos ensina a perdoar, nos ensina a sermos mais humildes, nos ensina a valorizar de fato os relacionamentos com a família, né? O esposo, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos. O deserto nos ensina a valorizarmos isso. O deserto revela a nossa identidade. Quanto mais eu me aprofundo em Deus, quanto mais eu busco a ajuda do Espírito Santo por meio da oração, da leitura da palavra, da meditação e prática da palavra, por meio do jejum, mais eu me aproximo de Deus e mais eu vou conhecendo a minha verdadeira identidade em Deus. Quem eu sou em Deus, que é isso que importa. Eu não sou o que disseram de mim, eu não sou aquilo que falaram que eu sou ou que eu seria. Não, eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu sou e vou colher as promessas do Senhor na minha vida. E então eu sei, eu descubro a minha verdadeira identidade, que eu sou amada, que o Senhor me amou antes mesmo de vir aqui, de chegar aqui nessa terra. Eu ainda estava sendo formada no ventre da minha mãe, e o Senhor já conhecia todos os meus dias, já me amava com amor eterno. No deserto eu conheço o verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Ele me amou primeiro e por isso Ele me ensina a amá-lo a cada dia. O deserto é o melhor lugar que a gente pode estar, e eu te falo isso por experiência própria. Eu louvo e agradeço a Deus pelo deserto, porque no deserto eu conheci de fato quem é Deus. A próxima razão pelo qual você precisa agradecer e caminhar no deserto. O deserto nos ajuda a conhecer Deus. Quando eu conheço Deus, eu conheço a minha identidade, então eu tenho muito mais autoconfiança. Não porque a autoconfiança é em mim, mas a confiança naquele Senhor, Deus amado, que me amou primeiro, que me resgatou e que me ama com amor incondicional. Ele que me toma pela mão direita e me diz: eu te ajudo. Lá em Isaías, acho que 40, versículo 13 ou 41, alguma coisa assim, depois eu vou conferir, eu posto aqui para você, tá? Diz assim: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Olha que coisa maravilhosa. Então, no deserto você se conhece e você conhece o Deus, o seu Pai, o verdadeiro Deus. Nós conhecemos e aprendemos a descansar, porque quando o Senhor
vem e me socorre nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, nas caminhadas no deserto, nas etapas, nos níveis que a gente passa pelo deserto. É nesse relacionamento com Deus, quando eu corro para os pés dele, peço: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me dá direção, me dá sabedoria, me mostra o caminho, mostra a decisão. É nesse sofrimento, é nesse deserto que eu conheço Deus. É aí que eu conheço. E é maravilhoso esse relacionamento com Deus, porque nós vamos conhecendo de fato quem nós somos e quem nós somos em Deus. E aí eu quero que você abra comigo lá em Jó, esse versículo, que é essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje, está baseada nesse versículo. Eu falei, né, de Jó, uma vida difícil que Deus permitiu que Jó passasse, né, porque o diabo estava rodeando a terra e questionou Deus sobre Jó. E ele falou: ele te serve porque ele tem tudo. E então o Senhor permitiu, né, que o diabo tocasse em Jó, que Satanás tocasse em Jó. E tocou nas riquezas, tocou na família, né, tocou na carne, na saúde de Jó, mas Jó em momento algum negou a Deus. Mas lá no capítulo 42 de Jó, no versículo 5, está escrito assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus amados, Jó passou por um deserto terrível, terrível, mas ele não negou o Senhor. A esposa dele ainda falou: negue o seu Deus e morra. E ele não negou, ele se manteve firme, ele questionou, ele sofreu, ele chorou, mas ele se manteve firme nos pés do Senhor. Veio a dúvida, veio a dor, veio o julgamento dos amigos que começaram a julgar Jó. No entanto, todo este processo, quando Deus falou com ele, ele falou: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje eu te vejo com os meus olhos. Querido, essa palavra é maravilhosa, porque é aí de fato que nós conhecemos o Deus a quem servimos. É no relacionamento com o Senhor, por meio do sofrimento, por meio das dificuldades, que nós conhecemos verdadeiramente o Deus que nós servimos, o Deus que nos ama com amor incondicional. E então, nós vemos na sequência, ainda no capítulo 42 de Jó, que ele, né, continuou orando pelos seus amigos. E foi nesse processo que Deus restituiu tudo em dobro o que Jó havia perdido. Tudo que Satanás havia roubado de Jó, o Senhor restituiu. Primeiro, Jó não negou o Senhor. Segundo, Jó no sofrimento, na dor, mas ele se manteve firme e ele conheceu a Deus, porque ele viu o agir, o mover, o socorro presente de Deus na vida dele. E no fim, Jó continuou. Qual que é o último experiência que eu quero compartilhar com você? É que nos capacita a servir o próximo. Jó orou pelos seus amigos. Uma das atitudes que demonstra que a gente tem amor pelo próximo, primeiro é orar, porque você ora por quem você ama, você ora por quem você serve, tá? E é claro, vamos servir também com os nossos talentos, vamos servir também com os dons que o Senhor nos deu, vamos servir também com os bens financeiros, com a ajuda que nós pudermos servir quem de fato, né, precisa e está ao nosso lado para servirmos. Então, só recapitulando, o deserto me ensinou, me moldou as minhas atitudes, a minha mentalidade em relação principalmente ao próximo, em relação a Deus, me ensinou a dar mais valor ao que realmente importa, ao que realmente tem valor, revelou a minha identidade, quem eu sou em Deus, me ajudou a conhecer e descansar em Deus,
E por fim, me capacitou a servir o próximo, que é este o principal propósito da nossa vida, servir a Deus e servir ao próximo. Queridos, vamos em frente. Se você não está passando pelo deserto, glória a Deus. Se você está passando pelo deserto, glória a Deus. Se você já saiu do deserto, glória a Deus. Porque tudo que vem do Senhor para a nossa vida é para glorificarmos a Deus e é para nos tornar mais firmes, mais fiéis aos pés do Senhor e nos preparar para servi-lo de fato aqui nessa terra. Bom, este é o que eu queria compartilhar, essa palavra que eu queria compartilhar com você. Eu te peço, se essa palavra te ajudou, te fortaleceu de alguma forma, peço que você encaminhe esse vídeo para outras pessoas, para ajudarmos outras pessoas. Curta ali, se inscreva para que o YouTube compreenda a relevância, o quanto é importante essa mensagem, porque se está ajudando alguém, já está cumprindo o propósito de ser aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e que você em tudo seja próspero e abençoado por Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.